Olá, pessoal, todos tranquilos? Hoje, então, vamos dar início à nossa terceira aula, que já é um assunto mais, assim, um pouco mais dentro da disciplina, um pouco mais pesadinho em termos de conteúdo, porque acredito que o assunto anterior lá, né, que nós vimos na aula passada sobre análise dimensional, sejam coisas que em algum momento da vida vocês já ouviram falar, né? De fato, esse assunto desta aula de hoje também, acredito eu, que em algum momento vocês já ouviram falar, já podem até ter feito exercícios deste gênero aqui. Mas, é, como ele é base para tudo que vem depois, né? A gente sabe que essa aqui é uma disciplina de base, a gente precisa ver esses conteúdos de uma maneira que fique assim completamente entendido. Então não pode ter um entendimento mais ou menos, né? A gente tem que entender 100% da coisa para conseguir aplicá-la em exercícios mais adiante. Então, a ideia é justamente essa, é a ideia no geral da disciplina, né? Então, qualquer dúvida que vocês tenham sobre exercícios, por favor, deixem-me saber, tá? Nessa aula de hoje, como o conteúdo também, como falei para vocês, talvez vocês já tenham visto ele em algum momento da vida, mas eu vou trabalhar aqui com vocês, eu vou resolver com vocês dois exercícios, certo? Dois exercícios, que são exercícios lá do nosso livro base. Exercícios, eu não sei exatamente do qual que é, mas são exercícios ou do Beard Johnston ou do Hibbler. É um dos dois. E sempre a gente vai usar aqui também uma notação ou uma forma de resolução que seja semelhante ao que o livro utiliza, de uma maneira que a gente consiga equalizar um pouco mais essas notações e coisas do gênero, ok? Então, hoje a gente vai ver essa parte de vetores, que como eu falei para vocês, a primeira parte de vetores, né? Talvez seja um assunto que vocês já estejam familiarizados em algum momento, e ele utiliza muito, muito de princípios de matemática mais básica, aquela matemática do ensino médio lá, tipo lei dos cossenos, lei dos senos e cossenos, né, as duas, e trigonometria. Então, assim, isso precisa estar dominado. Acredito que nesse um ano de curso que vocês tiveram, vocês já trabalharam, né, bastante com esse tipo de coisa, com esse assunto, já era dominado lá do ensino médio, mas creio que aqui a gente vai dar, então, uma outra visão da coisa. Então, vamos revisar toda essa parte de trigonometria, assim, vou passar para vocês, para a gente deixar as fórmulas certinhas, usar um formulário padrão, tá? E explicar alguns conceitos que eu espero que ajudem em termos de entendimento. Como eu falo para vocês, já falei várias vezes, não basta a gente resolver o exercício é, analiticamente, né, algebricamente, na verdade, não basta eu chegar num resultado final numérico. Eu preciso entender o processo e entender o que eu estou fazendo. Também não é decorar o passo a passo, é entender o passo a passo, certo? Porque na vida, né, os nossos problemas não serão todos iguais. Então a gente não vai ter como sempre aplicar um mesmo. A gente até pode tentar aplicar uma metodologia de resolução, né? Porém, a gente precisa entender os princípios, porque se a gente não entender os princípios, a gente não vai conseguir resolver o exercício, não vai conseguir resolver o problema, né? Tratando-se de vida real. Enfim, gente, então eu fiz o seguinte, estava falando para vocês, aqui nós vamos resolver dois exercícios, bem no passo a passo, assim, bem bem didaticamente. E eu deixei para vocês aqui, junto com esta aula, uma lista de exercícios que é sobre esta aula, ela engloba o assunto desta aula, uma lista com 5 exercícios, se eu não me engano, ou 6, acho que são 6, não lembro agora. Mas esses exercícios que eu deixei para vocês na lista, eles também foram exercícios que eu peguei dos livros base, lá, ou do Beard Johnston ou do Hibbler, tá? Só que eu peguei alguns exercícios, selecionei assim, fiz um compêndio e formei a lista. Porque acho que daí fica mais fácil para vocês do que ficar procurando no livro se eu deixar aqui já pronto, sabe? E esses exercícios aí, se vocês conseguirem resolvê-los,
assim, é tranquilo em termos de domínio de conteúdo. Se vocês conseguirem resolver os 6 exercícios, aqueles que estão propostos ali, eu tenho certeza que vocês entenderam a metodologia e o procedimento da coisa, tá? Com relação à obrigatoriedade de entrega dessas listas, já falei para vocês mais ou menos como é que eu funciono, mas eu procuro selecionar exercícios. Então, essa lista que eu deixei aí para vocês com 6 exercícios é uma lista para vocês praticarem, da mesma forma da lista de análise dimensional. Tá? Mas, assim, para entregar, aí eu vou dizer para vocês, não, então, para entregar, é o exercício 2 dessa lista de vetores, o exercício 3 da próxima lista, sei lá. Então, eu vou selecionar exercícios que vão ser obrigatórios, certo? Mas a ideia da lista não é que vocês façam só para ganhar nota. Já tinha falado sobre isso também. A ideia da lista é que vocês utilizem esses exercícios que eu estou propondo para vocês, que eu acredito, no meu julgamento, que são exercícios bons para a gente medir a febre de como que a gente está em termos de conteúdo, e trabalhem neles, né? Trabalhem em cima deles. Então, se vocês conseguirem resolver as listas, tá tudo certo, não tem o que temer, tá? Então, é sinal que vocês estão dominando o conteúdo. E as nossas aulas síncronas, que são aulas de revisão antes da prova, a gente também vai pegar exercícios dessas listas, né, de cada aula, e vai resolvê-los. Pode ser que não tenha, assim, uma lista em cada aula especificamente, mas é mais ou menos um padrão, tipo, eu vou colocando ali para vocês irem medindo realmente como que vocês estão com relação ao conteúdo, tá bom? Então, essa é a ideia. Seguinte, então vamos começar aqui. Essa aula, então, nós vamos falar sobre são 4 pontos, basicamente, da aula. Primeiro, uma introdução a vetores, para a gente fazer essa diferenciação entre o que é um escalar e o que é um vetor, em termos de física, matemática e em termos da estática em si. Entender quais são essas operações com vetores e como que elas funcionam e como que a gente aplica ela em exercícios. Fazer adição de forças vetoriais, obviamente, que é uma das operações vetoriais que a gente mais utiliza, né? E fazer adição de um sistema de forças coplanares. Então, quando a gente tem mais de 2 forças, como que a gente resolve esses problemas? Então, basicamente, é trabalhar com vetores e essas operações mais básicas envolvendo vetores. Por quê? Gente, esse tipo de exercício que a gente vai ver aqui, vocês vão ver, inclusive, na lista, vocês podem perceber na lista de exercícios, que eles são exercícios muito práticos, eles trabalham com coisas que existem realmente no dia a dia. Tipo, é a força de uma corda, ele quer saber, ou, sei lá, de um cabo que está puxando, ele quer saber qual é a força que está sendo exercida ali. Então, em termos de engenharia, são exercícios que existem realmente, assim. Você consegue perceber a existência desses problemas no seu dia a dia. E a gente tem que propor, então, a solução deles, né? Não digo que vocês vão enfrentar isso, assim, literalmente da mesma forma que está no exercício, né? Claro que não. Mas o que eu quero dizer é que ele é muito próximo, é um assunto, esse assunto de vetores, ele parece, assim, às vezes um pouco chato e tal, mas ele é um assunto que ele é muito aplicável. Ele tem uma gama assim de possibilidades de ser aplicado em exercícios, e não apenas em exercícios, mas em problemas do dia a dia de uma forma muito grande. Então, a gente precisa dominar isso daí. Beleza? Vamos começar então com o primeiro tópico, que é justamente essa diferenciação entre o que é um escalar e o que é um vetor, que é algo que eu acredito que vocês já tenham visto também. Assim, gente, na física, dentro da física, no ramo da estática, vocês lembram, se vocês lembram lá da última aula que eu falei para vocês, a gente mede as coisas, ou as coisas que podem ser medidas, elas são chamadas de grandezas. Lembram? Então, uma grandeza é qualquer coisa que possa ser medida, de certa forma, numericamente medida. Tá. Essas grandezas, a gente pode classificá-las, então, em 2 grupos. Elas podem ser grandezas vetoriais ou grandezas escalares. Depende do quê? Depende da característica dessa minha grandeza, ok? Então, assim, a gente define como sendo uma grandeza escalar ou apenas usando o nome escalar. Aqui ele fala, ó, qualquer quantidade, né, são grandezas dentro da física,
que pode ser especificada por sua intensidade. Então, o que é isso? Quer dizer o seguinte, que você consegue entender completamente do que se trata quando eu te dou apenas um número. Então, é uma grandeza que eu consigo compreendê-la na sua totalidade apenas observando um número, apenas dando um número, certo? Isso é uma grandeza escalar. Aqui a gente tem exemplos, aqui ele cita tempo, massa e volume e outras coisas. Aqui tem exemplos mais dentro do ramo da estática mesmo, né? Mas, por exemplo, quando a gente considera que o tempo é uma grandeza escalar, é porque se eu te der uma quantidade e, claro, respectivamente uma unidade, você vai conseguir entender essa grandeza em sua completude. Por exemplo, se diz, professora, quanto tempo vai demorar esta aula aqui? Essa aula vai demorar 1h20. Beleza. Então, eu te dei uma quantidade e a sua respectiva unidade quer dizer que você já compreendeu a grandeza completamente, porque ela se basta para a nossa compreensão por um número, certo? Massa, né? Quanto de massa tem sei lá, essa peça estrutural aqui? Ela tem, sei lá, qualquer valor aí, 200 quilos. Então 200 quilos, ó, eu te dei o valor e te dei a unidade. Beleza, você entende, 200 quilos, você fala, nossa, é um negócio grande, né? Eu peso, sei lá, 80 quilos. Eu não, né? Mas a gente pesa e tanto se faz um comparativo. Então, apenas pelo valor numérico, você consegue compreender totalmente do que se trata, certo? Isso é uma grandeza escalar. É a mesma coisa, assim, saindo do ramo da estática, né? Saindo da física e indo para o ramo do dia a dia, você vai na padaria e você pede lá, eu quero 5 pães. É completamente assim incompreensível, porque você deu uma quantidade e você deu a unidade. Então, o pão é uma grandeza escalar. Claro, gente, eu estou viajando já aqui. Mas essa é a ideia. Grandeza escalar é qualquer coisa que você consegue assim compreendê-la completamente apenas por um número. Apenas por um número. Simples. Por isso que está ali, número simples. Gente, essa quantidade, esse número que representa uma quantidade, né? Ele é chamado aqui na física de intensidade. Então, qualquer coisa que esteja relacionada à intensidade é uma quantidade numérica, certo? Então, intensidade diz respeito à quantidade numérica. É por esse motivo que a gente fala que os escalares, eles podem ser especificados ou eles podem ser compreendidos pela sua intensidade. Então, você consegue compreender eles apenas por um valor numérico, porque intensidade é valor numérico. Ok? Então, essas são as grandezas escalares. Já as grandezas vetoriais, pelo contrário, você não consegue compreender elas completamente apenas pelo valor numérico. Você precisa de mais informações. Você não consegue saber só pelo valor numérico, certo? É como se fosse, sei lá, gente, você tá um exemplo assim ridículo. Mas se você chegar e falar assim, pergunta para uma pessoa, assim, tem várias crianças, perguntar, quem que é teu filho? Meu filho é um que sei lá, que pesa 20 quilos. Se você tem uma turma, uma sala de aula com um monte de criança, por exemplo, várias crianças ali pesam 20 quilos. Então, só o valor numérico não basta para você compreender. Não basta para você saber completamente do que se está falando. Esse é um exemplo fora da física. Vamos trazer para a física, mas trata-se da mesma coisa. Vetores são grandezas que, se você der só o valor numérico dela, você não vai conseguir, você não tem todas as informações, certo? Faz esse comparativo com a criança lá, para a gente estabelecer mais ou menos um parâmetro. Mas o vetor, além de você dar o valor numérico dele, que é a intensidade, você também precisa dar outras duas coisas, que são a direção e o sentido em que ele está. Lembrando, gente, direção sempre diz respeito a se ele está na horizontal, se ele está na vertical, se ele está inclinado. Direção é mais relativa à angulação. A angulação do meu vetor, a angulação da minha grandeza vetorial. Aonde que ela está sendo aplicada, certo? Direção, angulação, é aonde ela está sendo aplicada.
ponto de aplicação, poderia ser também. E o sentido ele tem mais relação com, por exemplo, se ele está para cima ou para baixo, se ele está para a direita ou para a esquerda. Então, a direção é como se a direção viesse primeiro e o sentido viesse depois. E quando você vai desenhar um vetor, a gente já vai ver que ele é representado por uma flecha, né, você primeiro faz o corpinho da flecha, depois você põe a pontinha dela, né, a seta. O corpinho da flecha é a direção. E a pontinha da flecha, lá que é a setinha, é o meu sentido, certo? E o tamanho da flecha é a intensidade. Já vamos ver isso mais com calma. Mas aqui, nesse momento, o que eu preciso que vocês saibam? Que forças vetoriais, elas não me basta só o valor numérico. Eu preciso de mais informações para que eu compreenda ela completamente. Dentro do ramo da estática, as principais grandezas vetoriais que a gente trabalha são posição, força e momento. O que a gente mais vai trabalhar aqui é justamente as forças, né? A gente vai trabalhar com corpos em equilíbrio. Então, para o nosso escopo aqui, o maior assim, vetor que a gente vai falar é em termos de força. E normalmente até vou, assim, em algum momento eu vou falar para vocês de uma maneira que vai ficando tão natural que em vez de eu falar vetor, tipo, eu quase tomo vetor e força como sinônimo. Porque a força é o maior exemplo de grandeza vetorial, certo? Por que eu quero dizer isso? É que, por exemplo, quando você está aplicando uma força num corpo, você precisa dizer de quanto é essa força. Você está empurrando uma mesa, por exemplo. Você precisa dizer quanto você está aplicando de força, então isso é intensidade. E você precisa dizer aonde você está aplicando essa força na mesa. Se você está empurrando ela lateralmente, ou se você está empurrando ela de cima para baixo, ou se você está puxando ela, né? Então, e essa história de ou empurrando ou puxando é o sentido. Então, por isso que eu digo para vocês, só o valor numérico da força não me basta para eu entender como que ela está agindo sobre um corpo rígido, sobre uma partícula. Só o valor numérico não interessa. Eu preciso saber para onde que eu estou empurrando ou se eu estou puxando, em que direção ela está agindo. Então, por esse motivo, as forças vetoriais não, as grandezas vetoriais, elas precisam de, além da intensidade, elas precisam que a gente indique a direção e o sentido. Por esse motivo, a melhor representação para forças vetoriais não é só o número, né? Não é um número simples, é uma flecha. Porque a flecha, além dela indicar, né, eu posso indicar, claro, a intensidade por meio de um número, mas a flecha ela vai me dar a direção e o sentido, ok? Por isso que nos exercícios que a gente trabalha com força, a gente tem aqueles milhares de flechinhas lá, e isso vai virar cada vez mais comum para vocês daqui para frente. Belezinha? Vamos seguindo então. Aí aqui ele dá uma definição, assim, o que é uma definição de vetor, uma definição formal. Então, vetores são expressões matemáticas que têm intensidade, então quantidade numérica, direção, horizontal, vertical, inclinado, e sentido, direita, esquerda, para cima, para baixo, e que se somam de acordo com a lei do paralelogramo. O que é isso? Gente, os vetores, por eles serem essa grandeza específica, assim, um pouco mais chatinha, porque ela tem mais coisas para serem analisadas, elas não funcionam, grandezas vetoriais não funcionam da mesma forma que grandezas escalares. Então, o que eu quero dizer para vocês com isso? Só voltando aqui. Que é assim, se a gente for considerar lá o pão como uma grandeza escalar, você sabe que se você for na padaria e pedir 2 pães de manhã, depois você volta na padaria e você pede 3 pães, no final você tem 5 pães. Então, a quantidade, quando eu trato de grandezas escalares, ela pode ser determinada apenas pela soma algébrica. Então, você pegou 2 pães que você tinha comprado de manhã e somou com os 3 pães que você tinha comprado à tarde. Ficou 2 mais 3 igual a 5. Ó, total de 5 pães. Nossa, que matemática maravilhosa. Exemplo ridículo, gente, mas é para tentar esclarecer coisas assim de uma forma mais simplificada. Mas essa história do pão, a sua quantidade final do pão, ou seja, a sua intensidade de pão, se a gente estiver falando de grandezas escalares,
ela consegue ser medida, assim, você consegue somar duas grandezas escalares por meio de uma operação algébrica, que são as operações de álgebra que a gente aprende lá desde o maternal, né? 2 palitinhos de sorvete mais 5 palitinhos de sorvete igual a 7 palitinhos de sorvete. Isso é soma algébrica. Você está somando quantidades, você está somando intensidade. Beleza? Agora, quando a gente trata de de grandezas vetoriais, eu falo para vocês que em algum momento a gente confunde e passa a tratar força e vetor como sinônimo. Mas quando a gente trata de grandezas vetoriais, a gente não pode fazer simplesmente a soma algébrica. Então, se você tem lá uma partícula qualquer, aí você tem uma força agindo sobre ela de 50 quilonewtons, digamos. Digamos que você tem uma mesa. Aí você tem uma pessoa que está empurrando a mesa com uma força de 50 quilonewtons. E do outro lado, você tem uma pessoa que está empurrando no sentido contrário a mesa com 80 quilonewtons. Então percebam que se essa pessoa está empurrando no sentido contrário, você vai ter um determinado resultado para a força resultante, que é a força final, né, desse problema. Agora, se as duas pessoas estiverem empurrando juntas, não tiver uma em sentido contrário da outra, se elas estiverem no mesmo sentido, o resultado vai ser outro, né? E, assim, então, as grandezas que elas são vetoriais, além da gente analisar a intensidade, a gente precisa analisar também a direção e o sentido em que elas estão sendo aplicadas. Se a gente precisa analisar outras coisas além da intensidade, isso significa que só a adição algébrica dos valores numéricos não basta, porque ela não funciona dessa forma. Então, as grandezas vetoriais, se você quer somar, você tem duas, né? Tem um sistema de vetores ali, e você quer somá-los, não basta você pegar só os valores numéricos e somar algebricamente como a gente faz com grandezas escalares. Isso não é suficiente. Por quê? Porque ele vai me dar um resultado errado. Por quê? Porque em grandezas vetoriais eu não posso analisar só a intensidade. Eu tenho que analisar a direção e o sentido. Então, elas funcionam de uma outra maneira. Por isso que ele está dizendo aqui, ó, que os vetores eles se somam de acordo com a lei do paralelogramo. Então, não é adição algébrica normal, é um outro princípio que a gente utiliza para somar essas forças, certo? Só essa figurinha aqui eu lembrei, não falei nada para vocês, mas vocês lembram, esse aqui é o vetor lá como é que é o nome? Do meu malvado favorito, né? E o símbolozinho que ele usa na roupa é uma flecha, se vocês lembrarem, né? Por isso que ele fala, eu sou o vetor. Aí tem a flecha. É só uma alusão aqui pra gente não esquecer dessas coisas que, assim, estão presentes na nossa vida e que elas têm alguma... eles têm alguma razão, né? O nome do cara não é vetor por acaso e ele não usa uma flechinha por acaso. Inclusive, ele usa um tênis da Adidas aqui, ó. Ai, gente, nada a ver. Enfim, só para dar uma descontraída. Então, beleza. Vetores, sabemos que expressões matemáticas com intensidade, direção e sentido e não se somam apenas algebricamente. A gente precisa utilizar um outro princípio, que é a lei do paralelogramo, para conseguir somar vetores, ok? Vamos lá. Como é que a gente representa vetores, então? Já que as grandezas escalares a gente representa só por um número e sua unidade, as grandezas vetoriais, não, porque a gente não pode só tratar da intensidade, a gente tem que tratar também da direção e do sentido. Assim sendo, convencionou-se que a melhor maneira de eu representar uma grandeza vetorial é por meio de uma flecha, ok? Por meio de uma flechinha. Nessa flechinha, ó, percebam que a gente tem elementos, né? A gente começa a dar nome para as coisas. Então, a origem da flecha, o ponto onde você começa a desenhar a flechinha, é chamado de cauda. E o ponto onde a flechinha termina é chamado de ponta. Ok? Então, cauda é a origem, ponta é a extremidade. Certo? Essa minha flechinha, então, o tamanho dela, ou o comprimento dela, vai ser representativo da intensidade da minha grandeza vetorial. Então, por exemplo, se eu tenho uma grandeza vetorial de força, digamos,
que vale 150 newtons e outra que vale 200 newtons, obviamente, se a gente for fazer esse trem em escala, a de 200 newtons tem que ser maior que a de 150, porque o tamanho da flecha é representativo da intensidade dela, ok? O tamanho da flecha é representativo da intensidade. Veja aqui, ó, por exemplo, essa flecha aqui, se ele está dizendo que esse espacinho vale 1, essa aqui teria, sei lá, uma intensidade de 4. Eu não sei que grandeza é essa, então eu não sei por unidade, mas seria 4 alguma coisa, ok? Porque a intensidade é representada pelo comprimento da flecha, tranquilo? A direção, como eu tinha falado para vocês, a direção ela está sempre relacionada com a posição, com a angulação, com o ângulo da minha flecha. Então, para eu saber a direção, eu primeiro tenho que ter um eixo de referência, né? Senão eu posso fazer angulação com qualquer eixo aqui, e aí fica meio aleatório. Normalmente, nossos eixos de referência ou são eixos horizontais ou são eixos verticais, ok? Então, a direção do meu vetor é dado por essa angulação que tem essa angulação entre a minha flecha, que é representativa do vetor, e um eixo de referência que eu coloque, que eu admita. Aqui, nesse caso, ele admitiu o eixo de referência como sendo o eixo horizontal. Ele poderia admitir o eixo de referência como sendo vertical? Sim. Aí ele mediria a angulação aqui entre o meu vetor e o eixo vertical, e obviamente, nesse caso, daria 70 graus, né? Porque a gente está trabalhando com assim, eixos de referência que são perpendiculares entre si. Tranquilo, gente? Então, sempre que o exercício pedir para vocês intensidade, você tem que dar o valor numérico. Quando o exercício pedir direção, você vai ter que dar a angulação desse vetor, ok? E o sentido? O sentido, ele é mais relacionado a se ele está para baixo, para cima, se ele está para a direita, se ele está para a esquerda. E a gente consegue, então, analisar o sentido do vetor pela pontinha da flecha. Então, a ponta da flecha me indica o sentido onde ela está, certo? Porque a cauda me indica de onde ela surgiu. E a ponta me indica para onde ela está indo. Então, a partir da pontinha da flecha, nós conseguimos estabelecer o sentido da minha grandeza vetorial. Aqui ele chama de linha de ação este eixo, esta linha, aonde a minha flechinha ou o meu vetor está inserido, certo? Tranquilo, gente? Essa aqui, então, é a nossa a base para a representação vetorial. A gente tem também uma forma de notação vetorial, gente, é que, assim, por exemplo, para a gente diferenciar num exercício se eu estou falando de uma grandeza escalar ou se eu estou falando de uma grandeza vetorial. Normalmente vocês sabem que a gente vai tratar de força, e força é sempre grandeza vetorial, né? Já estamos entendidos disso. Mas a gente precisa deixar isso claro. Não basta a gente saber, a gente tem que transformar isso de uma maneira que fique claro. E como é que a gente transforma nos nossos escritos? Então, grandezas vetoriais, elas têm várias maneiras de serem representadas. A mais comum é a gente colocar a letra que a representa, né? A letra que representa essa grandeza, e uma flechinha em cima dela, indicando então que esta grandeza é uma grandeza vetorial, e que eu estou tratando dentro do escopo, dentro do conhecimento, né? Dentro do campo de conhecimento sobre vetores. Então, você vai utilizar todo o conhecimento que você tem de vetores para resolver esse problema, certo? Por isso que a gente tem que fazer essas indicações. Outra forma de indicar, porque às vezes nos livros é muito ruim de você ficar fazendo a flechinha em cima, digitando isso. Às vezes tem alguns computadores que não têm essa, sei lá, não tem essa possibilidade. Atualmente tem, né? Mas assim, para ficar mais comum, para ficar mais fácil, outro tipo de representação é você pegar a letra que representa essa grandeza vetorial e deixar ela em negrito. Essa é outra notação que alguns livros utilizam. Acho que o Beer Johnston e o Hibbeler utilizam isso. Eles deixam em negrito em vez de colocar as flechinhas em cima, para não ficar tão chato lá com um monte de flechinha. Também vocês podem ver dessa forma aqui. Então, ao invés da flechinha em cima, ele com a letra que a representa sublinhado. Também é outra forma, tá? Nos nossos exercícios que a gente resolve à mão, dá para colocar a flechinha normal, que ele fica mais, né, indicativo, mas porque daí a gente na mão é ruim fazer negrito, né? Ou colocar sublinhado. Aí vai de cada um. Mas o importante é a gente saber que quando eu tenho esse tipo de notação,
quer dizer que eu estou trabalhando dentro do conhecimento de vetores, dentro do campo de conhecimento que trabalha com os princípios de vetores. Não é mais matemática algébrica, não é mais soma algébrica de coisas, é soma vetorial de coisas. Então, é outro campo do conhecimento. É por isso que a gente precisa fazer essa diferença de notação, para a gente saber aonde a gente está pisando e em qual campo a gente está trabalhando. Ok, gente? Vamos lá. Sobre nomenclatura de vetores também. Então, vocês já sabem que o vetor é representado pela flechinha, beleza? A ponta dele, aqui a origem, é chamada de cauda e a ponta é a ponta. Se dois vetores têm a mesma intensidade, aqui ó, a mesma intensidade, e o mesmo sentido, eles são chamados de vetores iguais. Podem ser que eles não tenham a mesma, assim, eles têm que ter a mesma direção também, né? Então, além da intensidade e do sentido, eles precisam ter a mesma direção. Eles só não precisam estar no mesmo ponto de aplicação. Eles só não precisam ter a mesma origem, né? Mas, se o vetor, então, tiver a mesma intensidade, o mesmo sentido e a mesma direção, ele pode, dois vetores, né? Eles podem ser considerados como vetores iguais, mesmo que eles não estejam aplicados no mesmo ponto. Ok? Aí, então, agora diferentemente. Se os meus vetores têm a mesma intensidade, a mesma direção e sentidos opostos, aí eles são chamados de vetores opostos. É como se, como é que é a representação matemática disso, né? Representação algébrica. Se eu chamei esse vetor aqui de P, e se eu admitir que esse sentido aqui é positivo, claro que se o outro está no outro sentido, eu vou representá-lo chamando-o de menos P, porque ele está no sentido contrário, certo? Vetores opostos, gente, se eles têm a mesma intensidade, tem que ter a mesma intensidade, ó, é o mesmo tamanho de flecha, a mesma intensidade, a mesma direção, que aqui eles são paralelos, e sentidos opostos, eles se anulam. Porque essa, digamos que isso aqui for uma força, né? Seja representativo de uma força. Porque essa força aqui vai ser anulada por essa. Então, o resultado delas é zero. Beleza? Mas isso só acontece, então, quando eu tenho vetores com a mesma intensidade, a mesma direção e sentidos opostos. Tá? Eles podem estar em pontos de aplicação diferentes, como eu falei aqui. Isso não impede. Pontos de aplicação diferentes, ok, pode ter. Eles só precisam ter idêntica a intensidade e a direção, neste caso aqui. E para o caso de vetores iguais, precisam ter idênticas a intensidade, a direção e o sentido. O ponto de aplicação pode diferir. Certo? Aí, então, gente, só um pouquinho, deixa eu tomar uma aguinha. Então, sabendo dessa parte mais relativa à notação e à representação de vetores, a gente vai passar para uma parte mais matemática, que é o segundo tópico da nossa aula, que são as operações vetoriais. Então, como que a gente trabalha matematicamente com vetores e com sistemas de vetores. Se eu tenho mais de um vetor e quero somá-los, ou se eu tenho mais de um vetor e quero subtraí-los, ou, sei lá, multiplicar, dividir. Enfim, então, essas operações mais básicas com vetores é o que a gente vai ver agora. Como eu falei para vocês, ó, quando se trata de soma e subtração de vetores, a soma e subtração de vetores, ela obedece, então, a regras específicas que não condizem com as adições algébricas. Ele não é a mesma coisa que você só somar os valores de intensidade. Ele precisa ter uma outra análise, porque a gente não pode analisar só a intensidade, a gente tem que analisar também direção e sentido. Certo? Então, por isso que está escrito aqui que eles não obedecem a adições algébricas. Eles obedecem, né? Claro, que é uma lei matemática. Mas o que eu quero dizer é que não é só isso. Antes de fazer isso, a gente precisa analisar outras coisas, tá? E as operações de divisão e multiplicação, normalmente elas não são, aqui a gente não vai trabalhar com multiplicação e divisão entre vetores. Nós vamos trabalhar com multiplicação e divisão entre um vetor e um escalar, que é o que já está aqui. Então, o que é isso?
é quando eu tenho uma grandeza vetorial, então representada por uma flechinha, porque ela tem intensidade, direção e sentido, e quando eu tenho uma grandeza escalar, que é representada por um número só, certo? Uma quantidade numérica, apenas uma intensidade. E eu quero, então, multiplicar ou dividir esse escalar, que é um número, que é uma constante, certo? Pelo meu vetor, que é uma flechinha. Então, o que, que acontece? Se o meu escalar, gente, se o meu escalar, que é um número, for um valor negativo, e eu multiplicar ele pelo meu vetor, o meu vetor vai mudar de sentido, ok? Então, se o escalar, que é um valor numérico lá, simples, for um valor negativo e eu multiplicar pelo meu vetor, o meu vetor vai mudar o sentido, porque ele vai virar negativo, certo? E daí ele vai acontecer isso aqui, ó. Ele vai virar o vetor oposto, na verdade, que foi o que a gente tinha visto aqui, né? Vai virar o vetor oposto, nesse caso. Caso eu multiplique um escalar, que é um número negativo, por um vetor. Tranquilo? Então, ocorre essa inversão do sentido. Agora, se eu tiver, por exemplo, um escalar sendo multiplicado por um vetor, e esse escalar é um número qualquer, seja ele negativo ou não, esse vetor vai receber, ele vai sofrer uma mudança de intensidade de acordo com a magnitude do meu escalar. Então, digamos aqui, ó, vejam esse exemplo dessas flechinhas, quer dizer assim, ó, originalmente eu tinha um vetor A aqui. Aí eu multipliquei esse vetor A por um escalar 2, certo? Então, ele ficou sendo o vetor 2A. O que aconteceu? Ele dobrou de tamanho. Por quê? Porque ele foi multiplicado por 2. Então, a intensidade dele dobrou. Ok? Então, quando eu multiplico um vetor por um escalar, eu tenho a sua intensidade modificada de acordo com a magnitude ou com o tamanho do meu escalar, ou de acordo com a quantidade numérica do meu escalar. Certo? Mesma coisa aqui, ó. Tinha lá o vetor original A, aí eu multipliquei ele pelo meu escalar menos 1,5. Bom, primeiramente, ele aumentou aqui metade do tamanho, né? Porque eu multipliquei por 1,5. Segundamente, se esse valor era negativo, ele inverteu o sentido. Então, ele misturou aquilo que eu tinha falado para vocês aqui em cima com o exemplo anterior aqui. Certo? Então, além dele aumentar a intensidade, ele inverteu o sentido. Beleza? E aqui, ó, multiplicando por 0,5 é a mesma coisa que dividir dividir pela metade. Né? Multiplicar por 0,5 é a mesma coisa que dividir pela metade. Então, aqui a gente tem um exemplo de divisão de um vetor por um escalar. Tá? Então, eu tinha o vetor A e multipliquei por 0,5, ou dividi por 2, né? Dividi pela metade. O que aconteceu? O meu escalar sofreu alteração na sua intensidade, porque a sua intensidade foi reduzida pela metade. Certo, gente? Tranquilo? Então, quando eu tenho uma operação de um escalar com um vetor, o que, que vai acontecer? Pode acontecer mudança de sentido do vetor se o meu escalar for negativo, e certamente vai ocorrer alguma mudança na intensidade do meu vetor, porque eu vou fazer a conta lá entre os números, né? Porque o escalar, ele interfere na intensidade do vetor, então no tamanho da minha flechinha. Tranquilão? Vamos seguir. Assim, gente, além disso, isso aqui é um exemplo de operações entre vetor e escalar, mas dentro do nosso ramo, aqui dentro da nossa estática, os exercícios mais comuns relativos a vetores são exercícios onde a gente tem um sistema de forças e precisa achar uma força resultante, que é a força final daquele sistema, ou seja, é para onde a minha partícula está indo e com quanto de força ela está indo, né? Basicamente isso, quais forças, qual é a força final que está agindo sobre ela e para onde ela está sendo empurrada, em qual direção e em qual sentido. Basicamente isso, certo? Achar uma resultante. Ou é o exercício ao contrário, ou a gente tem a resultante e precisa achar quem que deu origem, quais são as forças que dão origem a essa resultante. Então, a resultante, como o próprio nome sugere,
é a força final do meu sistema. E as componentes, como o próprio nome sugere, são esse conjunto de forças ou um conjunto de vetores que formam o meu sistema, tá? Então, assim, se eu tenho esse conjunto de forças que formam o meu sistema, que são as componentes, e eu quero saber qual é a resultante desse sistema, ou seja, eu quero saber qual é o vetor final, eu vou usar uma operação de adição de vetores, tá? Eu vou juntar todos eles, juntar todas essas componentes e ver o que resultou. É igual uma operação de soma, né? Fazendo um comparativo, é uma soma algébrica. O que você faz numa soma algébrica? Você junta todo mundo e você vê quanto dá. Né? Então é a mesma coisa aqui. Então, nas operações de adição, você vai juntar todas as componentes e vai ver quanto dá, né, em termos de resultante. E a operação inversa, ou seja, quando você tem a resultante e você quer saber quem são as componentes, é a operação chamada de decomposição. E isso provavelmente vocês já ouviram falar em decomposição de forças. Né? Já devem até ter feito exercício sobre isso em algum momento da vida. Ou aqui no curso mesmo, sei lá. Mas é a operação contrária. Então, você sair, você ter a resultante e você querer as componentes é uma operação de decomposição. Você ter as componentes e querer a resultante é uma operação de adição. Então, são essas duas coisas aqui que a gente vai ver agora. Então, como que a gente faz adição de vetores, primeiro, e depois a gente vai ver como que a gente faz decomposição de vetores, especificamente trabalhando com exemplos de força, porque aqui é o tipo de vetor que mais nos interessa, tá? É o vetor força. Então, assim, com relação à adição de vetores, ou seja, quando eu tenho componentes, duas, três, sei lá, aqui a gente vai ver duas primeiro, depois a gente vai complexificando, mas é quando eu tenho forças, componentes de um sistema e quero saber quanto que foi o resultado daquilo, né? Qual que é a força que é resultado desse meu sistema. Lembre-se, sempre eu coloquei aqui, ó, gente, que a intensidade do vetor não é igual à soma algébrica das componentes. Então, eu dizer que, por exemplo, qual é a resultante daqui dessa força A com essa força B? Se eu pegar o valor de A e somar com o valor de B, por exemplo, digamos que A é 50 e B é 150, a resultante não vai ser 200. Tá? Se A for 50 e B for 150, a resultante não vai ser 200. Ela não é essa soma algébrica. Então, isso que está representado aqui, ó, dizendo que R é igual a A mais B, ele não é, por isso que ele está em negrito, porque a gente está no ramo do conhecimento vetorial, ele não é algébrico. Então, não é eu pegar o valor de A e somar com o valor de B simplesmente, certo? Então, tem que cuidar, porque isso aqui não é soma algébrica simples. Se A valer 50 e B valer 150, a resultante não vai ser 200, a resultante vai ser um outro valor. Por quê? Porque eu estou tratando de vetores e em vetores a gente não leva em consideração só a intensidade. Vetores a gente tem outras componentes como a direção e o sentido para avaliar. Então não é só intensidade, por isso eu não posso fazer apenas a soma em termos algébricos. Beleza? Como é que eu faço então, professora? Já que eu não posso pegar os valores e simplesmente somar, eu preciso saber como é que eu faço, né? A primeira regra que existe, gente, na verdade são duas, aqui eu estou mostrando para vocês duas regras, só que elas são análogas, assim, é basicamente a mesma coisa. Mas a regra geral chama-se lei do paralelogramo. Então, vocês veem que esse resultado aqui, ó, essa forma final do meu sistema, ela é a forma de um paralelogramo. Né? Paralelogramo é a figura geométrica que tem lados opostos iguais, né, de mesmo comprimento, e ângulos opostos também iguais, certo? Então, por isso que ela é chamada de lei do paralelo. Então, por isso que ela é chamada de lei do paralelogramo, né? Porque, assim, em termos geométricos, se a gente for resolver esse problema pelo método geométrico, a gente vai chegar na forma de um paralelogramo, que é essa figura cujos lados opostos são iguais entre si e os ângulos opostos são iguais entre si. Reparem, gente, só um detalhe, que um retângulo, ele é um tipo específico de paralelogramo. Porque, de fato, o retângulo é um paralelogramo. Porque o retângulo tem dois lados opostos iguais entre si e ele tem os ângulos opostos também iguais entre si, né?
Só que o detalhe é que o retângulo ele é um tipo específico de paralelogramo, porque os seus ângulos são todos de 90 graus. Então, a gente pode afirmar que todo retângulo é um paralelogramo, mas nem todo paralelogramo é um retângulo. Aquela velha história, assim. Enfim, só coisas, né, a mais. Mas vejam, gente, qual é o método de resolução que a lei do paralelogramo me dá? É a seguinte. Então, digamos que eu tenho o vetor A lá e tenho o vetor B aqui. Sendo que aqui está indicado onde é a sua cauda, ou seja, a sua origem, e a sua ponta. Então, eu sei a direção e sei o sentido desses caras aqui, sei a intensidade porque eu sei o tamanho deles. Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é eu pegar essas duas flechinhas, né, esses dois vetores, e unir as suas origens. Então, a origem de A é aqui e a origem de B é aqui. Então, vou pegar o B e vou levar lá para junto da origem de A. Ele vai formar isso aqui, ó. Claro, gente, quando a gente faz isso, você tem que manter a direção e o sentido, né? Não vou mudar a inclinação de B aqui, senão cagou-se todo o sistema, né? Nada a ver. Você não pode mudar a direção, você tem que só transportar esse B com a mesma direção, ou seja, com a mesma inclinação para junto de A, juntar as origens, certo? Depois de juntar as origens, o que eu vou fazer? Eu vou traçar linhas que são paralelas. Então, por exemplo, eu juntei as origens, fiquei com essas flechinhas que são pretas aqui. Aí vou fazer uma linha paralela a B, aqui ó, saindo da pontinha de A, beleza? E vou fazer uma linha paralela a A, saindo da pontinha de B, formando então o nosso paralelogramo, certo? Depois que eu fiz então as paralelas, agora o último passo é eu descobrir essa tal de resultante, que é a força final do meu sistema. Como que eu descubro ela? Fazendo então um vetor, traçando uma flechinha, ligando a origem até a interseção dessas duas paralelas que eu tracei, certo? Então, uma flechinha saindo da origem, passando aqui pelo meio e chegando até a interseção das duas paralelas que eu encontrei. Essa resultante, então, é a soma vetorial do vetor A com o vetor B. Soma vetorial, gente. Como é que eu sei, professora, o resultado numérico disso, né? Já que eu não posso pegar o valor numérico de A e somar o valor numérico de B, como que eu sei o valor numérico? Medindo. Então, isso aqui, gente, a lei do paralelogramo, ela é uma resolução geométrica. Claro que ela é uma resolução geométrica e que vai toda resolução geométrica, ela nos permite chegar a uma resolução analítica, né? Algébrica, no caso. Toda resolução geométrica, ela vai dar uma resolução algébrica. A gente vai ver a resolução algébrica mais para frente. Mas percebam a origem disso, né? A origem é uma resolução geométrica da coisa. Então, como é que eu vou fazer? Eu coloco o A em escala, coloco o B em escala e a minha resultante em escala vai dar o valor final. Certo? Então, medindo. Isso é feito com a régua. Tá? Percebam, gente, que a adição de vetores eu coloquei aqui para vocês, que ela é uma propriedade comutativa. Ou seja, eu juntar o vetor A com o vetor B é a mesma coisa que eu juntar o vetor B com o vetor A. Isso quer dizer que, por exemplo, seria a mesma coisa que eu colocar, em vez de eu colocar tipo o A em cima e o B embaixo, colocar o B em cima e o A embaixo. Né? Tanto faz. Né? De fato, tanto faz. Certo? Então, esse aqui é o método de resolução pela lei do paralelogramo, que vai nos permitir chegar a algumas conclusões ali mais adiante. O segundo método, que é um método análogo, que ele é parecido com a lei do paralelogramo, é a tal da regra do triângulo. Então, ela é quase a mesma coisa, só que qual que é a diferença? A diferença é que você vai ter lá o vetor A e o vetor B igual. Só que ao invés de você juntar as origens, igual você fez aqui, e daí traçar as paralelas, você vai juntar a origem de B com a ponta de A, tá? Então, é a cabeça de um com o rabo do outro. Então, nesse caso, você vai levar este ponto aqui, ó, até a pontinha da flecha, mantendo, obviamente, a mesma direção do vetor. Não posso mudar a direção. Aí você vai ter isso aqui, ó, certo? Aí, qual que vai ser a resultante? A resultante vai ser a flechinha que eu vou traçar, desde a origem até a ponta. Gente, lembrando que a origem da resultante, ela coincide com a origem do primeiro vetor que você traçou, certo? A origem da resultante coincide com a origem do primeiro vetor que você traçou.
Você não pode, por exemplo, pegar, comecei daqui e fiz a flecha aqui, ó, direção para cima. Comecei daqui e fiz a flecha B aqui, direção para baixo. Aí a minha resultante, então começa daqui e ela vai para a esquerda. Não, não. Porque a origem da resultante é a mesma origem do primeiro vetor que você fez lá. Certo? Percebam que se eu começasse por B, por exemplo, em vez de começar por A, tinha que dar na mesma, porque a propriedade comutativa ela é válida. Então, digamos que ao invés de eu pegar o B e colocar esta pontinha aqui de B, ó, essa cauda de B, lá na pontinha de A, se eu fizesse ao contrário. Se eu mantivesse B aqui e pegasse esta cauda de A e transportasse aqui para a pontinha de B, ele ia ficar para cá, né? Ia ficar tipo um triângulo para cá. Percebam que a resultante tem que dar a mesma. Ela ia dar tipo uma linha horizontal aqui. Como eu começo sempre da origem, como a resultante ela tem a origem da resultante tem que bater com a origem do primeiro vetor que eu tracei, ela começaria daqui e iria para a direita e daria o mesmo resultado. Como que eu acho o valor, né, a intensidade dessa resultante, professor? Eu somo o valor numérico de A com B? Claro que não. Nesta resolução aqui, igualmente, por ser uma resolução geométrica, você mede, certo? Percebam, gente, que de fato essa regra do triângulo é a mesma lei do paralelogramo, só que ela é metade. Né? A regra do triângulo é metade, porque um triângulo é metade de um paralelogramo. Então, tem essas duas opções. Ou você une aqui as origens e traças paralelas, ou você faz esse esquema que a gente fala de junção de final para origem. Né? Então, o final de uma com a origem da outra, o final de uma com a origem da outra. Aí, a resultante vai ser, então, esse valor da origem até a pontinha. Tranquilo? Então, essas são as duas formas mais comuns que a gente utiliza para fazer adição de vetores. Então, é dessa forma, não é adição algébrica. A gente precisa fazer esse passo a passo aqui para descobrir, porque a gente precisa levar em conta direção e sentido e não apenas intensidade. Ok, gente? Seguindo. Professora, mas aqui, ó, a gente tinha, então, vetores que eles estão no mesmo plano, né, mas eles estão em direções diferentes. Aí eu conseguia fazer a lei do paralelogramo e a regra do triângulo, que eles estão em direções diferentes, né? Mas quando eles estão, por exemplo, na mesma direção, né, o que que a gente faz? Aí a gente tem o caso de vetores que a gente chama de vetores colineares. Então, se os meus vetores estão na mesma direção e no mesmo sentido, este é o único caso onde a soma vetorial é igual à soma algébrica. Então, este é o único caso onde isso acontece, onde eu posso, então, somar a intensidade de A e somar a intensidade de B, e ele vai me dar a intensidade da resultante, de forma algébrica. É o único caso onde eu posso fazer soma algébrica e ter uma resultante. Certo? No mais, eu preciso fazer esse trem aqui. Aqui só dá para fazer isso porque aqui você não consegue, né? Não consegue colocar a ponta de uma, a cabeça de uma com o rabo da outra, não dá certo em termos geométricos. Então, por isso, quando eu tenho vetores colineares, a soma deles é correspondente à adição algébrica, soma algébrica das suas intensidades. Belezinha? Gente, outra coisa, outro caso. Por exemplo, digamos que eu não tenho aqui, até aqui eu tinha o sistema de duas forças, né? Duas forças, né? Tudo sempre duas forças. E se eu tiver um sistema com mais forças, como é que eu faço? Você pode ir fazendo a regra do paralelogramo ou a regra do triângulo sucessivamente. Tipo, digamos que eu tenho esses três vetores aqui, chamados de P, Q e S. Eu posso fazer a regra aqui ó, do triângulo, que foi o que foi feito, primeiro para P e Q, aí obtive a resultante, certo? Aí depois adicionei, então, esse outro vetor S, e daí obtive a resultante das três. Posso ir fazendo assim, que é uma adição por etapas, que é o que está indicado aqui, ó. Se eu tiver o vetor P, o vetor Q, o vetor S, eu posso, então, aplicar a regra do triângulo ou a regra do paralelogramo lá, de 2 a 2. Então, primeiro eu faço P e Q, e depois eu faço o resultado dele com S. Certo? Poderia fazer primeiro Q e S, depois P? Sim, porque daí tem a propriedade lá, que é a associativa, também é válida. Ok? Mas o que eu posso fazer também, ao invés de fazer por partes, é utilizar essa terceira regra, que chama-se regra do polígono,
que ela facilita um pouco o processo, né? Ela dá uma cortada de caminho. O que você vai fazer? Vai fazer a mesma coisa lá da regra do triângulo, então vai ligar o final de uma com a origem da outra e vai ver qual é a resultante. Só que, tipo, em vez de 2 forças, são 3, mas é normal. Então, vou pegar aqui, ó. Percebam que ele enfatizou o ponto de origem, porque é onde vai sair a origem da resultante, é aqui, é onde eu comecei a origem do meu primeiro vetor. Então, peguei o vetor P e desenhei aqui. Beleza. Aí, peguei o vetor Q na direção dele lá e juntei a origem dele com a ponta do vetor P. Ótimo. Aí, fiz a mesma coisa com o vetor S, ó. Juntei a origem do vetor S com a ponta do vetor Q e desenhei ele aqui. Tá, quem é a resultante? É este meu vetor, que sai lá do ponto de origem, do primeiro ponto onde eu comecei a desenhar o meu sistema, e vai até esta pontinha, que é o último ponto do meu sistema de forças. Tranquilo? Então, ou a gente pode fazer quando a gente tem mais de 2 vetores, ou a gente faz, então, essa aplicação da lei do paralelogramo com a pares sucessivos de vetores. Então, vou fazer 2 a 2 e acho o resultado. Ou eu utilizo, então, esse padrão, chamado padrão de ponta-cauda, onde você liga a ponta de um com a cauda da outra, e acho a resultante direto. Beleza? Aí vai do gosto do freguês. Professor, e se eu tiver forças que são concorrentes, né? Por exemplo, aqui tudo que você mostrou, todas as flechinhas meio que estavam indo para a direita, né? Aqui, ó, tipo, para cima e para a direita, para cima e para a direita, para cima e aqui também, ó. As duas estão para a direita. Aqui todos os exemplos que você mostrou, é para a direita, estão tudo indo para a direita. E se eu tiver uma flechinha indo para a esquerda e outra para a direita, como é que eu faço? Igual, gente. Igual, é a mesma coisa, só precisa manter a direção e o sentido dos vetores sempre. Então, aqui, ó, eu tinha 3 vetores que o P e Q, beleza, eles estão meio que para a direita, mas o S está para a esquerda. Como é que eu faço? Gente, igual, vou pegar o vetor P lá, ó, comecei com ele. Então, aqui é a minha origem. Peguei o vetor P, aí na ponta dele coloquei a origem do vetor Q, que é esse que está para baixo aqui, beleza. E na pontinha dele coloquei a origem desse vetor S, que é o que está para a esquerda. Mas ele está para a esquerda, dane-se. Dane-se. Vai colocar aqui na mesma direção em que ele está. Lembrando de resguardar sempre a mesma direção, resguardar a angulação, certo? E lembrando também que toda essa resolução geométrica precisa ser feita em escala, senão não tem sentido. Senão você vai achar uma resultante aqui, aí você vai medir ela com a régua, ela não vai ter o valor real, né? Isso tudo são resoluções geométricas da coisa, tá? Lembrando, gente, que a resultante sempre aqui nesse sistema é a origem dela vai sair do primeiro ponto lá do primeiro vetor que você colocou. Tranquilo? Beleza? Aí tá, beleza. Esse caso aqui, gente, da gente ter forças concorrentes, é mais ou menos a mesma coisa da gente ter subtração de vetores. Então, de fato, a subtração de vetores, ela não é vista como uma operação à parte. Ela é vista como um caso especial da operação de adição. Na verdade, né, se a gente for pensar bem, depois de um tempo, a gente aprende que não existe subtração, né? Existe só uma operação, que é a operação de juntar coisas, né? É que juntar parece soma, né? Mas juntar vem na nossa cabeça automaticamente soma. Mas existe a operação de juntar coisas, né? Você pode juntar coisas positivas ou você pode juntar coisas negativas. Aí juntar coisas negativas acaba virando a subtração. Mas de fato, se a gente for pensar na matemática, a subtração não existe, né? Ou a adição não existe, talvez. Aqui a gente já está filosofando. Mas da mesma forma que multiplicação e divisão, né? Elas são a mesma operação, só que são opostas. Então, na verdade, ou não existe a multiplicação ou não existe a divisão, porque é só uma ao contrário da outra. Igual radiciação e potenciação, né? Idem. É só uma coisa, só que uma é ao contrário da outra. Então, aqui é mais ou menos isso. Então, não existe, como se não existisse subtração, é como se ela fosse só um caso especial da adição. Então, o que é que a gente faz? O meu vetor R resultante, eu vou pegar lá os meus 2 vetores que eu tenho, então, se eu preciso subtraí-los, por exemplo, é como se eu fizesse uma soma, só que é como se eu somasse o primeiro vetor, aqui no caso, que é o vetor A, que é o primeiro que está indicado, eu somo com o vetor A com o vetor eu somo o meu vetor A com o vetor oposto de B. Lembra lá vetores opostos que eu falei para vocês? Cadê? Aqui, ó.
que ele vira menos, né? Eu coloco o sinal aqui na frente, porque ele muda o sentido. Ah, lembra, professora? Então, é para isso que é usado aqui, ó. Então, neste caso, no caso de subtração, o que eu faço? Eu pego o meu primeiro vetor, lá que está indicado, e vou somar, então, com o oposto do outro vetor. Então, eu vou pegar o segundo vetor aqui e vou fazer ele trocar o sentido. Aí, vou fazer a regra do paralelogramo, ou a regra do triângulo lá normal. Certo? Lembre-se, gente, que essa propriedade de subtração, da subtração, ela já não é comutativa. Então, A menos B não é a mesma coisa que B menos A. Certo? A gente pode ter diferenças aí nesse caso. Mas, enfim, ó, se eu tenho o vetor A e tenho o vetor B e quero a subtração deles, então a primeira coisa é eu inverter aqui o sentido de B. Né? Então, ele estava para a direita, ele vai virar para a esquerda, aqui. Aí, para fazer a regra do paralelogramo, é a mesma coisa. Eu vou juntar as origens, né? Mantendo as direções, vou juntar as origens, traço uma paralela A, traço uma paralela B, e a minha resultante vai ser esse vetor, então, que sai aqui da origem dos pontos e se encontra, a ponta dele vem aqui no ponto onde as minhas paralelas são concorrentes, onde elas se encontram. Essa aqui vai ser, então, o meu vetor resultante, ok? Ou, ao invés de aplicar a lei do paralelogramo, eu posso fazer lá a regra do triângulo. Então, mesma coisa, eu vou pegar o vetor B, que era para a direita original, e vou mudar o sentido dele, ele vai virar para a esquerda. Aí vou adicionar aqui a ponta de um com o rabo da outra, né? Então, aqui na verdade ele começou por A. Né? Ele fez primeiro o A, porque é A menos B, afinal, né? Ele começou pelo A aqui, então a origem aqui está nesse ponto de A, ele desenhou o vetor A. Aí beleza, aí na pontinha de A, ele colocou a origem do B oposto, do vetor B oposto. Aí ele veio para cá. Claro que a resultante é esse vetor, então, que sai da origem lá e encontra este ponto aqui, que é o ponto final. Beleza? Vejam que dá o mesmo resultado, tem que dar a mesma coisa. Porque, afinal, a regra do triângulo e a lei do paralelogramo é basicamente a mesma coisa. Certo? Aí tá. Aí vocês podem me perguntar, beleza, professora, então quer dizer que eu só vou resolver as coisas, só existe resolução geométrica, eu tenho que fazer em escala, tenho que usar papel milimetrado e o cacete A4 para eu descobrir o resultado, então todos os meus exercícios eu vou resolver de uma maneira geométrica? Aí eu vou dizer para vocês, não, porque todo exercício que tem resolução geométrica, já tinha falado para vocês antes, ele acaba tendo uma resolução algébrica pelas leis matemáticas que a gente impute nisso, né? A matemática, ela surgiu da geometria, gente, ela não é aleatória. A matemática, ela tem base na geometria, ela tem base no estudo de coisas, ela é uma abstração, mas de fato ela tem toda uma base material, e a base dela é geometria. Então, a matemática é basicamente isso, né? A gente achar leis a partir de coisas que são palpáveis, né? É basicamente isso. Depois a gente começa a pirar, né? Generalizar. Mas, enfim. Então, eu não preciso resolver todos os meus exercícios geometricamente. Ah, eu posso resolver geometricamente? Pode, até como uma forma de prova real, né? Até como uma forma de prova real. Mas existe, então, a resolução algébrica da coisa. E para fazer a resolução algébrica da coisa, o que eu preciso? Eu preciso saber os princípios matemáticos que regem isso aí. Então, gente, se a gente sabe que o meu sistema de forças, se eu estiver tratando de duas forças, né, vai resultar num triângulo, né, no final eu vou resultar num triângulo, então eu posso aplicar as leis da trigonometria. Porque a trigonometria é, na matemática, o estudo dos triângulos e dos seus, sei lá, dos ângulos. Também é trigonometria porque ela surgiu do triângulo, né? Dessas relações que se estabelecem entre ângulos e lados, tudo dentro do triângulo. Depois ela foi extrapolada. Mas beleza. Então, eu posso utilizar os fundamentos da trigonometria, né? Porque num paralelogramo eu tenho dois triângulos e se eu faço construção do triângulo, obviamente eu tenho um triângulo. E quais são esses princípios fundamentais? Primeiro, eu preciso lembrar dessa tal da lei dos senos. O que a lei dos senos me diz? Que a relação do seno de um ângulo é sempre proporcional, é sempre proporcional à medida do lado oposto a esse ângulo. Então, essa aqui, se vocês lembram lá do ensino médio, isso é visto no primeiro ano do ensino médio, gente.
Lei dos senos. Então, esse ponto, se eu chamei ele de ponto A, o ângulo aqui desse ponto A, aqui, o ângulo que ele forma aqui, ele é proporcional ao lado oposto, então ao lado A, certo? Da mesma forma que esse ângulo aqui formado nesse ponto B, ele é proporcional a este lado B, que é o lado que está oposto a ele, o lado que está na frente dele. E idem aqui, né? O ângulo C, ele é, então, proporcional a esse lado C, que é o lado que está na frente dele, é o lado oposto. Beleza? Essa é a tal da lei dos senos. Então, ela acaba resultando nessa fórmula aqui. Claro, gente, a gente não usa as três, a gente usa duas a duas. Né? Então, normalmente, essa terceira parcela a gente não usa, só que daí depende de qual é o ângulo que nós estamos trabalhando. Se nós estamos trabalhando A, B ou C, e que, de fato, essa nomenclatura é a gente que dá. Mas isso que vocês têm que lembrar. Ó. Então, o ângulo que o ponto A forma, ele está para... o seno dele está para o lado que ele está oposto. Certo? Ó. Então, o lado A está para o seno daquele ângulo que é oposto a ele. O lado B está para o seno daquele ângulo que é oposto a ele. E o lado C está para o seno daquele ângulo que é oposto a ele. Certo? Essa é a tal da lei dos senos. Gente, não é uma regra absoluta, mas assim, normalmente, quando a gente quer descobrir ângulo, se a gente quer descobrir dentro do nosso escopo aqui, se a gente quer descobrir a direção de um vetor, que é o ângulo, né? Lembra que eu falei para vocês que a direção é a angulação com relação ao eixo de referência? Se a gente quer descobrir ângulo, normalmente a gente usa a lei dos senos. Não é sempre. Ah, então quer dizer que sempre quando ele quiser ângulo eu vou usar... Não. Mas assim, é normalmente. Por isso que eu coloquei aqui, ó. Quando eu quero descobrir um ângulo. Não é 100% verdade. Não tomem isso como regra geral. Porque não é regra geral. É quase sempre. Beleza? A outra coisa que nós temos que relembrar, além da lei dos senos, é a tal da lei dos cossenos. Né? Claro que se a gente tem a lei dos senos, o cosseno não pode ficar de fora, senão ele fica com ciúme. Que é muito parecida, só que ela trabalha com, assim, ela utiliza dos mesmos princípios, basicamente, mas ela trabalha com outras coisas, tem outros conceitos aí por trás. Então, qual que é o conceito da lei dos cossenos? Que também vocês aprenderam lá no primeiro ano do ensino médio. Ele diz assim, ó, em qualquer triângulo, o quadrado de um dos lados corresponde à soma dos quadrados dos outros dois lados, menos o dobro do produto desses dois lados, pelo cosseno do ângulo entre eles. Então, tá aqui, ó. O quadrado de um lado é a soma dos quadrados dos outros dois lados, menos duas vezes esses dois lados, vezes o cosseno desse ângulo oposto ao lado que eu quero analisar. Certo? Então, essas três fórmulas, na verdade, são a mesma fórmula. Só que ela varia porque varia quem são os outros dois lados e qual lado que eu quero saber. Mas, por exemplo, ó, se eu quero esse lado A, então eu vou ter que somar os outros dois lados, o quadrado dos outros dois lados, certo? E diminuir do dobro da multiplicação desses dois lados pelo cosseno desse ângulo aqui, que é o ângulo oposto ao lado que eu quero. Eu não posso pegar o beta e colocar aqui, porque esse beta não é o ângulo oposto ao lado que eu quero. Isso que tem que lembrar, gente. Esse ângulo que vem na fórmula da lei dos cossenos é o ângulo que é oposto ao lado que eu quero. Então, se eu quero A, eu preciso pegar esse ângulo aqui. Certo? Se eu quero B, eu vou pegar o ângulo beta. Se eu quero C, eu vou pegar esse ângulo gama. Tranquilo? Não esqueçam disso. Então, normalmente, como eu falei para vocês, não é 100%, mas normalmente a gente utiliza a lei dos cossenos se eu quero descobrir um dos lados do meu triângulo. Dentro dos nossos exercícios, se eu quero descobrir a intensidade de uma das forças, a intensidade da resultante. Então, assim, gente, ó, não é regra normalmente, não é regra, não tome isso 100% como verdade. Mas se no meu exercício ele quer saber a resultante do sistema de forças, e eu estou trabalhando com duas forças, eu vou usar a lei dos cossenos para saber a resultante, o valor da resultante. E se ele quer saber a direção da resultante, aí eu vou usar a lei dos senos. Certo? Novamente, tem que analisar caso a caso, mas eu estou dizendo assim para vocês, assim, no grosso. Tá? No grosso é isso. Sabendo disso, então, a gente vai resolver esse primeiro exercício aqui para vocês verem como que são aplicados esses princípios que eu mostrei para vocês, certo? Lei do paralelogramo, regra do triângulo e tal,
associado, então, a essas questões algébricas, que são a lei do seno, a lei do cosseno e trigonometrias. Deixa eu só mudar lá para o outro negócio. Peraí, né? Antes de ir para a resolução, vamos ler o exercício, porque na resolução não tem o enunciado. Então, diz assim, ó. O parafuso do tipo gancho. Esse aqui é um exercício, eu acho que é do Hibbeler, gente, não tenho certeza. Mas, ó, o parafuso do tipo gancho está sujeito à ação de duas forças F1 e F2, tá? Lembrando aqui, o F1 e F2 tinham que estar em negrito, porque eu estou tratando de resolução aqui dentro do campo do conhecimento, que são os vetores. Então, tinha que estar em negrito. Parafuso do tipo gancho está associado, então, parafuso aqui gancho, está sendo submetido à ação dessas duas forças. Então, digamos que tem dois cabinhos aqui. Ele fala, ó, determine a intensidade e a direção da força resultante. Então, ele quer saber o valor numérico e a angulação dessa força resultante. Então, percebam que eu tenho aqui, ó, uma flechinha chamada de força 2, que é uma das componentes de 150 newtons de intensidade, a uma direção de 10 graus com a vertical, certo? E aqui uma força 1, então, de 100 newtons, a uma direção de 15 graus com a horizontal. Analisando isso, vamos lá para a resolução agora. Então, aqui, gente, na resolução deste primeiro exercício, o que eu vou fazer primeiro com vocês? Vou mostrar aqui primeiro resolvendo analiticamente, né, utilizando, então, as fórmulas matemáticas pertinentes. Claro que a gente utiliza um pouco de geometria aqui também para chegar na fórmula, porque a gente consegue tirar os dados da fórmula pela geometria, óbvio, né? Mas o que eu quero dizer é que primeiro vamos fazer a resolução analítica, chegando nos resultados pelas fórmulas. Depois vou mostrar para vocês que é mais simples, é mais rápido. Vou mostrar para vocês a resolução geométrica, porque daí a gente consegue fazer tipo uma prova real. A resolução geométrica também não fiz em papel milimetrado, não usei assim um rigor muito grande. Então eu vou ter uma noção do valor, mas não vou ter o valor exato. O valor exato quem me dá é o método analítico. Daí noção de valor para saber se eu estou certa no meu exercício, aí quem me dá é o método geométrico. Certo? Então, a primeira parte do exercício, o exercício são duas partes, né? Ele quer que a gente descubra a intensidade da resultante primeiro, e depois ele quer que a gente descubra a direção dela. Então, vejam que eu copiei o sistema de forças aqui simplificado, né? Com aquela minha força F2 de 150 a um ângulo aqui de 10 graus com a vertical, e a força F1 de 100 a um ângulo de 15 graus com a horizontal. Certo? O que eu fiz daí, gente? Eu fiz o método lá do triângulo. Então, eu deixei o meu sistema de forças aqui, os meus eixos de referência perpendiculares entre si. Aí eu peguei a minha F2, que estava aqui, né? Copiei ela aqui. E peguei daí a cauda aqui da F1, a origem da F1, e liguei lá com a pontinha da F2, mantendo a angulação, obviamente. Então, fiz aqui, ó. Eu não fiz esse aqui ainda com o transferidor, porque eu não estou fazendo a resolução geométrica, estou fazendo a resolução analítica, mas eu fiz aqui um esboço. É mais ou menos como, ia ficar mais ou menos como isso aqui. Vocês podem ver, inclusive, que ele não está em escala, porque a minha força 2 é 150 e minha força 1 é 100 e elas estão quase do mesmo tamanho aqui, né? Então, esse desenho aqui não está em escala, é um desenho esquemático, porque nós estamos resolvendo aqui pelo método analítico, certo? Aí, o que eu preciso saber? Vejam o que eu tenho aqui. Depois que eu coloquei esta força F2 e liguei a F1 nela, eu consigo ter o valor da minha resultante, que é esse aqui, né? Então, a resultante vai ter este sentido para cima, porque ela sai aqui da mesma origem, lá onde eu comecei o meu primeiro vetor, e ela encontra o ponto final lá do último vetor. Então, tá aqui, eu chamei esse valor de A, né? Então, se a gente for resolver esse trem analiticamente, eu vou ter que aplicar ou a lei dos senos ou a lei dos cossenos. Vamos ver quais são os valores que a gente tem. Então, ó, chamando aqui de A, eu chamei esse ponto oposto a ele de A, e obviamente esse ângulo aqui vai ser o ângulo alfa, né? Este lado aqui, ó, chamei de C, e o ponto oposto a ele aqui, o C, e esse ângulo seria o ângulo, sei lá, gama. E este outro aqui, ângulo beta, que é oposto ao lado B. Percebam que o lado B eu sei quanto ele é, porque ele tem o tamanho aqui de 100 newtons, porque o tamanho do vetor é a sua intensidade,
certo? Então, o meu B aqui, ó, o meu lado B, nesse caso, vale 100 newtons. E o meu lado C vale 150, porque é a força lá, F2, certo? Eu quero saber, então, essa terceira força, que é a minha força resultante, que eu chamei de A, e eu preciso saber de quanto é, então, esse ângulo aqui, ó, que é o ângulo oposto a A, para eu poder jogar na lei dos cossenos. Lembra que eu falei para vocês que a lei dos cossenos é mais fácil quando a gente quer saber o valor de um lado? Então, se eu quero saber o valor de um lado, é o caso aqui, porque eu quero saber a intensidade. Né? E a intensidade é o tamanho do vetor, então é o comprimento, então é o lado. Certo? Então, para eu saber esse valor A, eu tenho B, tenho C, está me faltando o alfa. Lembram que eu falei para vocês lá na lei dos cossenos que o alfa é o ângulo que é oposto ao lado que eu quero? Então, eu vou ter que fazer, gente, essas relações aqui de ângulo para eu descobrir quanto que é este meu ângulo aqui, que é o ângulo oposto a A. O que eu fiz? Eu fiz o seguinte, ó. Quando eu coloquei o primeiro vetor aqui, que era o vetor verdinho, F2, eu sei que a angulação dele com a vertical é 10 graus. Então, eu coloquei ela aqui. Tá? Quando eu fui transportar o F1 e ligar a origem do F1 ao rabinho aqui do F2, eu tracei uma horizontal aqui só para eu ter noção. Porque a inclinação de F1 é 15 graus com relação à horizontal. Então, eu tive que traçar uma horizontal aqui, passando por essa extremidade de F2, certo? E formando, então, 15 graus com a horizontal. Aí eu fiz isso. Quando eu fiz isso, eu descobri que aqui, ó, forma-se um triângulo. E se vocês lembram lá das leis do triângulo, né, questões de geometria, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, se eu tenho 10 aqui, e claro, se eu tracei uma linha horizontal, aqui é 90. Então, obviamente, esse ângulo aqui, ó, tem que ser 80, né, para fechar o 180, que é a soma dos ângulos internos de um triângulo, certo? Com esse triângulo aqui. Se eu sei que aqui é 80 e aqui está passando uma linha horizontal, este ângulo aqui de dentro é um ângulo suplementar a esse 80. Porque se está passando uma linha horizontal aqui, esses dois têm que formar um ângulo raso de 180. Então, quer dizer que aqui dentro é 100. Certo? E esse 15 é o mesmo 15 aqui com a horizontal que eu tinha utilizado para orientar, né, a minha direção deste vetor F1, que é o que eu chamei de B aqui. Então, a partir disso, gente, eu consegui descobrir que esse meu ângulo, então, que é formado entre aqui o vetor F2 e o vetor F1, que são os lados C e B, é um ângulo de 115 graus. Ah, professora, tem outras formas de descobrir esse ângulo? Tem várias. Isso daqui, tipo, a gente, assim, o caminho é meio de cada um. Eu fiz assim para descobrir, não quer dizer que vocês tenham que seguir esse mesmo caminho. Eu só estou dizendo o que eu fiz para vocês, assim, tentarem resolver os próximos sozinhos. Então, a gente tem que, esses negócios de quando a gente trabalha bastante com triângulo e essas coisas, a gente tem que ter um olho, assim, um feeling muito bom para essas coisas. Isso desde lá do ensino médio, quando é esse tipo de exercício aqui, a gente precisa enxergar triângulos nas coisas. Depois que a gente enxerga triângulos nas coisas, tudo fica mais fácil. Tá bom? Enfim, então achei que esse meu ângulo aqui, então, é 115. Por isso que eu coloquei aqui que o meu alfa é 115. Aí sim eu vou conseguir aplicar esses valores na lei dos cossenos, que é essa aqui, aquela que eu tinha já dito, enunciado para vocês. Então, no lugar do B é 100, no lugar do C é 150, B 100, C 150, e o alfa é 115. Fazendo aqui as elucubrações algébricas, blá, 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 tirando a raiz aqui no final, eu chego, então, que esse meu valor de A, desse comprimento aqui, desta linha A, deu 212,6, e então, este comprimento de 212,6 é o valor da intensidade da minha resultante. Por isso que ele está em newtons. Ó, então, a força resultante, percebam, aqui, ó, o vetor resultante é um valor de 212,6 newtons. Gente, o que eu falo para vocês? Que nesse caso aqui, e no caso grande parte dos vetores, a gente não pode só fazer a soma algébrica. Se eu fizesse a soma algébrica do 150 com 100, ia dar 250. Né? Que não tem nada a ver com 212.
Então, a resultante de um sistema de vetores não é a soma algébrica dos vetores, das intensidades de cada vetor, não é. É outra coisa, certo? Eu só coloquei aqui, ó, indicado que esse vetor, então, cuja intensidade é 212,6 newton, que é o vetor resultante desse meu sistema de forças, ele tem mais ou menos, assim, essa direção e esse sentido, ó, porque ele é uma flechinha aqui assim, certo? Então, calculada a intensidade, preciso passar para o segundo passo, que é calcular a direção. Normalmente, gente, a direção a gente faz, então, a gente dá o ângulo relativo a um eixo de referência. Já tinha falado isso para vocês lá antes também. E se a gente está ancorando, então, esse meu vetor a um eixo de referência, esse eixo de referência normalmente ou ele é horizontal ou ele é vertical, né? Nesse caso aqui, ó, eu quase sempre uso o horizontal, em questão pessoal. Eu chamei ele de θ. Então, eu preciso descobrir quem é esse θ, porque é a direção da minha resultante com relação a um eixo horizontal. Aí, nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Como eu quero ângulo, eu vou usar a lei dos senos, certo? Mas eu não vou achar θ na lei dos senos, até porque o θ está fora do triângulo. E a lei do seno usa ângulos que estão dentro do triângulo. Mas o que eu tenho aqui, ó? Lembra que a lei dos senos é essa aqui. O lado está para o seno do seu ângulo oposto e o lado está para o seno do seu ângulo oposto. Então, como eu conheço A e conheço o ângulo oposto dele, que é 115, A acabei de descobrir, e o ângulo oposto dele é 115, e como eu conheço B aqui, né, que é 100, e o ângulo oposto dele é o que eu quero saber, eu já consigo aplicar minha lei dos senos. E por que o ângulo oposto dele é o que eu quero saber? Porque assim, ó, eu sei que aqui vale 10, né, que era o que o exercício me deu. Se eu descobrir esse beta aqui, que é esse pedacinho que eu quero, que é o ângulo oposto ao lado B, eu já descubro o θ automaticamente, porque eu sei que a soma de todos eles dá 90, né? Então, 10 mais esse beta aqui, menos 90, vai me dar o θ, que é a inclinação da minha resultante. Ah, então maravilha. Então, por isso que eu quero descobrir o beta. Aí, joguei, então, aqui, ó, tirei os dados e joguei na lei dos senos, aqui. Aí, tá, peguei o valor de A que eu tinha acabado de descobrir, seno do ângulo, B que é 100 e o seno de beta que é o que eu quero. Faz aqui a multiplicação em cruz. Depois aqui no final eu vou tirar, então, o arco do seno, né? Para descobrir o beta, eu preciso fazer o seno a menos 1. Vai dar 25,23. Então, se o meu beta é 25,23, que é esse cara aqui de dentro, 25,23 mais 10 menos 90 vai me dar o θ. Então, é isso que eu fiz, ó. 90 menos 10 menos o beta vai me dar o θ, que deu 54,77 graus. Então, descobri, gente, algebricamente a intensidade e a direção do meu vetor resultante, da minha força resultante, que era o que o exercício pedia. Posso fazer pelo método geométrico, aqui, ó, pelo método gráfico, né, que foi o que eu fiz. Aí aqui sim, gente, também, não usei papel milimetrado, então meus resultados, eles estão em escala, eu fiz numa escala aqui, mas ele não tá aquele negócio assim, tipo, precisaço, ele é para dar uma noção. Então, eu tracei aqui o meu sistema, meu par de eixos cartesianos, horizontal e vertical, e a partir da origem dele, eu fiz o vetor F2 de 150. Ah, podia começar pelo F1? Podia. Podia, foi opção minha começar pelo F2. Fiz aqui, então, o F2 em escala. Então, aqui 150, digamos que eu usei a escala, sei lá, 2:1, eu fiz uma retinha de 3 centímetros. Aí, juntei aqui na pontinha dele, juntei a cauda do F1. A cauda do F1 é 100, também jogando na mesma escala e na inclinação. Aqui eu tive que medir com o transferidor. Então, eu medi 10 graus aqui com o transferidor e aqui eu medi 15 com a horizontal com o transferidor. Aí, juntei a origem com a ponta, me deu a resultante. Medi com a régua, gente, deu 4,3 centímetros, mais ou menos. Que para a escala que eu estava usando, ia dar mais ou menos 215 newtons. E vejam que bate mais ou menos, ó, deu 212,6, 213, tá ali, né? Então, muito próximo. E o ângulo, a mesma coisa, o ângulo eu medi daí com o transferidor. Deu 55 graus. Veja que a resposta aqui, ó, deu 54,77, deu quase 55, então beleza. Então, ele fica assim com valores muito, muito próximos. Então, dá certo para a gente utilizar como prova real. Beleza? Tranquilo esse exercício, então? Vai ficar disponibilizado para vocês a resolução, gente. Enquanto isso, vamos voltar para o resto da aula que tem mais um pedacinho.
continuando, gente, com o outro pedacinho, o outro pedacinho da aula refere-se, então, àquela operação inversa, que é a decomposição. Lembra que lá no início aqui, ó, eu tinha falado para vocês que basicamente são dois tipos de exercício. O primeiro, quando a gente tem as componentes e quer a resultante, e o segundo, quando a gente tem a resultante e quer as componentes. Então, esse processo todo que nós vimos e o exercício que a gente fez é um exemplo desse processo de adição de vetores, né? Então, quando eu tenho as componentes e quero a resultante. Agora a gente vai ver um pouquinho da teoria e fazer um exercício de decomposição. Então, processo inverso, quando a gente tem a resultante, que é as componentes. Vamos lá, deixa eu chegar lá. Aqui. Então, o processo de decomposição, como eu falei para vocês, acontece quando a gente tem a minha resultante e eu preciso saber quem são as forças que deram origem a ela, né? Quem são as componentes dessa força. Gente, aqui é um pouco assim complicado, porque de fato, se a gente for pensar assim, se a gente não tiver pelo menos uma dica de alguma coisa, fica impossível descobrir, porque a quantidade de componentes possível para uma força é infinita. Então, aqui, ó, por exemplo, eu tenho a resultante F e eu tenho as componentes Q e P. Mas quem me diz que, por exemplo, eu não poderia ter uma força aqui, ó, e outra aqui, que fechasse o paralelogramo e me desse o mesmo F? Né? É a mesma história de, por exemplo, o que dá resultado 7? 7 é 6 mais 1, ou 7 é 5 mais 2, ou 7 é 4 mais 3. Então, você tem várias possibilidades para um mesmo resultado. Né? Aqui é a mesma coisa. Então, a gente não pode só ter a resultante e falar assim, calcule quais são os componentes. Impossível. É impossível resolver esse tipo de exercício. Então, a gente tem que ter uma dica, pelo menos. Qual é essa dica? Ou a gente tem que ter uma das componentes conhecida, pelo menos uma delas, aí uma delas vai ser fixa, você vai achar outra. Ou então, a linha de ação dessas componentes tem que ser conhecida, porque daí você vai ter o ângulo. Né? E com o ângulo você consegue descobrir as forças. Então é isso. Ou você precisa ter a resultante e além da resultante você ter o valor de uma das componentes, ou você precisa ter a resultante e além dela ter a linha de ação, né, de pelo menos uma das forças componentes, para que você consiga determinar, né, a outra e consiga determinar a sua intensidade. Então, é isso que a gente precisa. Não dá para resolver só com a resultante, não tem como, porque as possibilidades são infinitas. Ok? Pode acontecer, gente, também, e é uma coisa que acontece muito, que é a decomposição das forças em eixos que são eixos retangulares, que é o que a gente mais usa aqui em termos de exercícios de estática, e eu acho que na física em geral. Porque é muito comum a gente fazer esse sistema de decomposição de forças segundo os eixos cartesianos. Né? E os eixos cartesianos são eixos que são perpendiculares entre si, beleza? E são eixos conhecidos, né? Eles seguem a direção horizontal e vertical bonitinha. Então, se a gente tem a direção, né, que é a direção horizontal e vertical, a gente já consegue estabelecer quem são as componentes, então, dessa força resultante, certo? Quando a gente decompõe uma força nos eixos cartesianos, que são os eixos x e y, a gente pode dizer que a gente está fazendo um tipo específico de decomposição de forças, que é para descobrir as componentes retangulares de uma força. O que seriam essas componentes retangulares? São as componentes cujo prolongamento aqui, né? Assim, quando você aplica, por exemplo, a lei do paralelogramo para elas, o paralelogramo resultante é um retângulo. Por isso que a gente fala que ela é uma componente retangular, porque são as componentes que compõem. As componentes que compõem é legal, né? Mas são as componentes que fazem parte, então, dessa geometria de um retângulo, que é a mesma lei do paralelogramo. Só que o paralelogramo aqui virou um retângulo justamente porque você está decompondo essa força resultante em eixos que são perpendiculares entre si, os eixos que são os nossos eixos cartesianos já conhecidos de longa data. Beleza? Gente, nesse sistema aqui, onde a gente tem, então,
isso, se a gente consegue ter os eixos cartesianos e tal, e tem toda essa iniciação, a gente tem um arcabouço enorme de coisas para fazer. Porque aqui a gente consegue entrar com as leis da trigonometria muito forte. Porque se a gente tem um... Aqui é a mesma imagem, né? Não sei porque eu mudei. Mas porque se a gente tem um retângulo aqui, a gente sempre pode dividir um retângulo em 2 triângulos retângulos. Que é diferentemente lá do paralelogramo qualquer, porque o paralelogramo qualquer você também consegue dividir em 2 triângulos. Mas esses 2 triângulos não necessariamente são triângulos retângulos. Aí é por isso que a gente precisa usar a lei do seno aqui e lei do cosseno, porque a lei do seno e lei do cosseno ela é válida para todo e qualquer triângulo, independente dele ser um triângulo retângulo. Certo? Ó, aqui eu uso isso aqui e eu não me preocupo se ele é um triângulo retângulo, até porque ele é válido para qualquer triângulo. Aqui também é válido para qualquer triângulo. Vejam que até o enunciado diz, ó, em qualquer triângulo. Agora já aqui a gente entra num ramo específico que é bem conhecido de vocês, que é o ramo da trigonometria, lá, aquelas histórias de seno, aquelas tabelinhas lá que vocês faziam lá no ensino médio, né? Cosseno de 30, seno 30, 45, 60, em forma tabelinha dele. Que tem aquelas musiquinhas, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Para formar a tabelinha dos ângulos, que são os ângulos notáveis. Então, por esse motivo, quando a gente tem esse tipo de decomposição de força no sistema cartesiano, a gente tem um leque, assim, de fórmulas que vem todos lá da trigonometria. Então, fica muito mais fácil de resolver porque a gente já tem toda essa base teórica. É isso que eu quero dizer. Sendo assim, gente, se a gente já tem toda essa base teórica, se a gente já tem todas essas fórmulas, a gente pode trabalhar, inclusive, com sistemas mais complexos, que não são só sistemas. Nossa, tá caindo água aqui, vocês estão, tomara que não esteja gravando junto, tá chovendo muito forte. Mas, voltando, se a gente tem todo esse arcabouço, a gente pode trabalhar com sistemas de forças que são um pouco mais complexos e que não se reduzem a apenas 2 forças, como a gente estava vendo nos exercícios e nos exemplos que eu mostrava para vocês aqui, normalmente eram 2 forças, né? Então, se a gente tem toda essa condição, se a gente tem toda uma matemática que nos embasa, a gente consegue complexificar um pouco e trabalhar, então, com sistemas de forças que a gente chama de sistemas de forças coplanares. Desde que eles estejam dentro do plano, que é o plano cartesiano, a gente consegue resolver quantas forças tiverem a partir desses princípios de decomposição. Ok? Esse aqui já é o 4º e último ponto da nossa aula, que é justamente, tinha lá no título isso daí, adição do sistema de forças coplanares. Gente, o que acontece? Então, usando os princípios da trigonometria aqui, o que vai acontecer? Essa minha força resultante, eu consigo decompor ela, então, segundo um eixo x horizontal e segundo um eixo y horizontal, se eu tiver a inclinação. Então, basta que eu tenha a inclinação, fechou. Ok? Então, se eu tiver o valor da resultante e a inclinação, eu consigo resolver tudo. Basicamente tudo. Certo? Aí, então, ao invés de eu ficar aplicando lei do paralelogramo, eu uso trigonometria. Como é que funciona aqui? Gente, para essas 2 fórmulas valerem, então, assim, para eu descobrir essa componente x da minha força resultante, que é a sombra dela em cima do eixo x, é como se eu colocasse aqui, ó, tenho a resultante, coloquei uma lanterna aqui em cima, liguei a lanterna. A sombra em cima do eixo x é a minha componente x da minha força resultante, certo? A sombra dela. E a mesma coisa, a componente y é se eu ligasse a lanterna aqui, ó, a sombra em cima do eixo y ia me dar a componente fy da minha resultante. Reparem, gente, que aqui eu formo lá, é o mesmo princípio da regra do paralelogramo, só que forma-se um retângulo, então é um tipo específico. Por esse motivo, a gente usa essas fórmulas trigonométricas aqui, gente. Então, assim, se o meu ângulo de referência estiver entre a resultante e a horizontal, as minhas fórmulas para descobrir as componentes, né, segundo os eixos x e y, os eixos cartesianos, são essas aqui. Então, para a componente x eu uso cosseno e para a componente y eu uso seno.
certo? Então, sempre multiplicando a intensidade da resultante pelo seno desse ângulo, se eu quero descobrir a componente vertical, e multiplicando a intensidade da resultante pelo cosseno desse ângulo, se eu quero descobrir a intensidade da minha componente horizontal, certo? Então, lembrando que essas duas fórmulas são válidas se o meu ângulo é um ângulo que está sendo ancorado com a horizontal. Se eu tiver um ângulo ancorado com a vertical, as fórmulas se invertem. Aí, para a componente vertical y, eu vou usar cosseno, e para a componente vertical x, eu vou usar seno. Ele inverte, certo? Mas o que eu prefiro? Eu prefiro sempre ancorar com a horizontal, que daí a gente fica com tudo certo. Então, vejam o que vocês preferem aí também nos cálculos de vocês. Mas eu busco estabelecer um padrão para a gente não ter problemas com isso. Tá? Então, só se lembrem disso. Essas duas fórmulas aqui são válidas se o meu ângulo de ancoragem for um ângulo entre a resultante e a horizontal. Certo? Continuando aqui, gente. Aqui, fazendo um flashback, são todas aquelas fórmulas que a gente usa lá da trigonometria, né? Então, o que é o seno? O seno é a relação entre o cateto oposto com a hipotenusa. Sempre reparem que a ancoragem do meu ângulo é com a horizontal, certo? Então, seno, aqui, ó, que vai me dar essa componente vertical, né, normalmente, é o cateto oposto a esse ângulo aqui com a hipotenusa. Aí, o cosseno é o cateto adjacente a esse ângulo aqui, então o cateto que faz parte da formação desse ângulo, adjacente é que está do lado, né? Diferente do oposto, que é o que está na frente, adjacente é o que está do lado. O cosseno, adjacente e hipotenusa. Essas coisas vocês sabem, gente, é lá do ensino médio. Isso aqui tá tranquilo. Agora, a fórmula que a gente mais usa, que a gente mais vai ver aqui, é a fórmula da tangente, né? A tangente que é o famoso coca, né? O cateto oposto sobre o cateto adjacente, que a tangente é y sobre x. Né? Se eu tenho um ângulo aqui, eu quero a tangente dele, o meu cateto oposto então a minha ordenada, né? Meus valores de y, e o meu cateto adjacente é a minha abscissa, valores de x. Então a gente resume também a tangente como sendo y sobre x. Belezinha? Tá. Aqui é o que eu elucidei para vocês, assim, é só uma ilustração. Então, quando a gente tem um sistema de forças coplanares, a gente consegue, então, decompor todas as minhas forças segundo os eixos cartesianos a partir das relações trigonométricas, certo? A partir desses princípios aqui da trigonometria. A gente faz a decomposição dessas forças, aí a gente vai conseguir somá-las, certo? Porque quando elas estão assim, todas aleatórias, eu não consigo somar, a gente sabe disso, né? Que eu não posso somar, a resultante não é oriunda da soma das intensidades, a soma algébrica das intensidades. Falei isso umas 500 vezes para vocês hoje. Mas o que eu vou fazer? Eu vou decompor cada uma das forças segundo os eixos, porque daí, a partir do momento que essas forças estiverem segundo os eixos, aí eu posso somá-las. Por exemplo, essa horizontal com essa aqui, eu posso somar, porque elas estão na mesma direção e no mesmo sentido. Essas duas aqui, ó, também, ó, elas estão na mesma direção, no mesmo sentido, consigo somar. Essa aqui com essa aqui, aí elas estão na mesma direção, só que elas não estão no mesmo sentido, então elas vão ser diminuídas, vão ser reduzidas. Então, assim, gente, eu só posso somar forças, eu só posso somar intensidade de força se elas estão na mesma direção. Só posso somar forças que estejam na mesma direção. Por isso, a gente faz essa decomposição a fim de que eu tenha forças na mesma direção, né? Forças ou na vertical e forças ou na horizontal, certo? Porque a partir do momento que elas estão na mesma direção, aí eu vou fazer uma adequação de sentido. Por exemplo, eu vou estabelecer como é que a gente fala? Uma convenção. Eu vou convencionar que forças que estão para cima são positivas e forças que estão para baixo são negativas. Aí eu consigo fazer essa soma, certo? Ou forças que estão para a direita são positivas e forças que estão para a esquerda são negativas. Mas eu só posso juntar forças que estão na mesma direção, forças que estão orientadas segundo o mesmo eixo. Senão não dá. Não tem como eu somar uma força vertical com uma força horizontal, não rola. Não tem como. Tá? Eu só somo forças verticais e só somo forças horizontais. Então é por esse motivo que a gente acaba fazendo essa decomposição. Beleza? Como eu falei para vocês, ó, as fórmulas mais usadas aqui. E claro, nosso colega Pitágoras, né? Que a partir do momento que eu tenho um triângulo retângulo aqui, eu vou usar o Pitágoras sempre. O quadrado da hipotenusa igual a soma dos quadrados dos catetos.
Beleza, gente? Tranquilão? Isso que eu falei aqui para vocês, ó. Então, eu só consigo somar coisas que estejam orientadas segundo o mesmo eixo. E se as coisas estão orientadas segundo o mesmo eixo, ou seja, se elas estão na mesma direção, eu preciso fazer daí uma adoção de uma convenção de sinais para analisar o sentido, né? Para analisar o sentido, porque o sentido ele varia, né? Então, se está para cima, por exemplo, a convenção que a gente usa normalmente é essa. Se a minha força, se o meu vetor está para cima, ele é positivo, e se ele está para a direita, ele é positivo. Então, o contrário disso é negativo. Aí eu vou somar, então, vou fazer a somatória de todas essas forças que vão estar orientadas segundo o eixo X na horizontal, e daí vou fazer a somatória de todas essas forças que estarão orientadas segundo o eixo Y na vertical, e vou ter a resultante em cada um desses eixos X e Y, certo? Depois que eu tenho a resultante em cada um desses eixos X e Y, se eu quero saber a resultante final do meu sistema, porque aqui eu tenho as componentes da resultante, eu não tenho a resultante, né? Se eu tenho as componentes da resultante aqui, ó, para eu saber a resultante, eu jogo no Pitágoras. Aí fica simples. Ok, gente? Tranquilo? Será que deu para entender? Vamos colocar no exercício que acho que fica mais simples então. Então vamos dar uma analisada aqui nesse nosso segundo e último exercício de hoje. Também exercícios do livro lá. Diz assim, ó, a lança da figura está submetida a 3 forças concorrentes e coplanares. Opa! Então, 3 forças já sabemos que acho que a gente vai ter que usar esse esquema da decomposição, né? Segundo os eixos X e Y. E já ainda mais que ele está me dizendo que elas são coplanares, né? Então, determinar a intensidade e a orientação da força resultante. Então, ele quer a mesma coisa do exercício anterior. Ele quer saber quanto vale a resultante e qual é a orientação dela, né? Então, qual é a angulação dela, qual é a direção e qual é o sentido dela. Então, percebam que aqui a gente tem, em cima dessa peça aqui, estão atuando 3 forças. Uma força horizontal, F1, de 400 newton, orientada para a esquerda, então sentido para a esquerda. Uma força na diagonal aqui, F2, de 250, com uma angulação de 45 com o eixo vertical, certo? Como é 45, a gente sabe que é 45 vertical e 45 horizontal também, né? E uma força F3 aqui do 200 N, que ele não dá o ângulo, mas ele dá aqui uma relação de triângulo que basta a gente jogar a tangente, né? Porque, ó, se o meu ângulo, ou qualquer uma das outras, na verdade. Eu gosto da tangente, sei, mas dá para jogar qualquer uma. Você joga as relações lá de seno, cosseno ou tangente e você consegue descobrir o ângulo aqui que está sendo formado, certo? Então vamos lá para a resolução. Então é aquele esquema aqui, gente, ó, fiz bem no passo a passo. Então, peguei e reduzi o meu sistema de forças lá a um sistema linear, né? Então, coloquei aqui a minha força F1 lá que eu tinha, coloquei azulzinho, ó, F2 cor de rosinha e a F1 é verdinho, tá? E orientei ali segundo o que estava no enunciado. O que eu vou fazer? A força F1, eu não preciso decompor ela, porque ela já está segundo o eixo X, ela já está em cima do eixo X. Né? Então não preciso decompor, ela já está em cima do eixo. Então, beleza, ela já está certa. Vou então decompor essa força F2. Aqui eu chamei, aqui tá F1, F2 e F1. Mas não é F1, gente, aqui é F3. Eu que errei. Aqui é F1, F2 e F3. Mas é só uma questão de nomenclatura, os dados estão certos. Então, ó, peguei a força F2 aqui e isolei ela no sistema. Então, como eu tenho 45 com a vertical, eu vou ter 45 com a horizontal também. Então, isso quer dizer que as minhas duas componentes, né, tanto essa F2Y quanto a F2X, elas vão ser iguais, porque a angulação delas é a mesma aqui. Então, por isso que eu já coloquei. Certo? Aí eu fiz a conta, então, eu escolhi o X, fiz que a F2X é a intensidade de F2 vezes o cosseno desse ângulo aqui com a horizontal. Então, beleza, a intensidade é 250, cosseno de 45, fazendo as contas lá, gente, deu 176,8. Então, ela é 176,8 na horizontal para a direita, certo? Porque aqui, ó, formando o quadradinho, eu tenho que ligar as pontinhas com as pontinhas, né? Pontinha com a pontinha. Então, não existe ela ser para a esquerda. Ela vai ligar a pontinha com a pontinha aqui. Tem que sair todas da mesma origem. Não pode estar a ponta na origem aqui, porque não vai dar boa. Certo? Tem que ser origem com origem, tudo certo. Origem da resultante e origem das componentes, tudo no mesmo ponto. Ok?
E então, a componente vertical vai ser para cima nesse mesmo valor. Então, beleza, já fiz a decomposição dessa minha força cor-de-rosa, que é F2. Agora eu vou fazer F3. Está escrito F1, mas é F3, gente. É essa aqui, ó, é a de 200. Como ele não está orientado, não está dizendo o ângulo bonitinho, ele está dizendo aqui com relação ao triângulo 3, 4 e 5, eu posso, a partir disso, descobrir qual é o meu ângulo. Então, aqui, ó, eu desloquei esse triângulo para cá, chamei esse ângulo aqui com horizontal de alfa e apliquei tangente. Então, a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, então 3 sobre 4 aqui me deu 36,9. Quer dizer que esse ângulo com a horizontal aqui é 36,9. Aí o que eu fiz? Isolei essa forcinha aqui, no caso F3, dentro do meu sistema de coordenadas cartesianas. Então, fiz aqui eixo Y, eixo X, a minha forcinha vai estar aqui, o ângulo, acabei de descobrir que o ângulo horizontal é 36,9, aí eu vou decompor. Então, vou procurar saber quem é a minha componente vertical dessa força e quem é a minha componente horizontal dessa força. Para a componente horizontal, eu vou usar a fórmula do cosseno, porque o meu ângulo está com a horizontal, né? Então, vai lá, a intensidade da força que é 200 vezes o cosseno do ângulo que é 36,9. Faz o blá 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 e achei 160. Claro que essa componente está para a esquerda na horizontal, porque tem que bater as pontinhas aqui, ó. Ok? Pontinha com pontinha. E origem com origem. Vou fazer a mesma coisa para descobrir a componente vertical. A componente vertical, nesse caso, é o seno desse 36,9. Então, 200 vezes o seno de 36,9 deu 120, que é uma força para cima. Beleza? Então, tá aqui para cima. Então, já descobri, já decompus todas as minhas forças. Aí, agora eu vou montar um sistema aqui, ó, com as forças decompostas segundo os eixos x e y. Claro, gente, aqui, essa linha aqui de 400 que representa essa força horizontal, ela deveria estar em cima do eixo, mas ia ficar muito ruim para vocês visualizarem. Então, por isso que eu coloquei um pouquinho aqui do lado. Mas considerem que todas essas forças aqui, elas estão em cima dos eixos, tá? Aí, o que eu vou fazer? Vou somar as forças que estão em y e vou somar as forças que estão em x. Percebam que as forças que estão em y, as duas são para cima, são o mesmo sentido. Então, se eu adotar como convenção que para cima é positivo, as duas são positivas. Então, os dois valores numéricos vão entrar aqui como sendo positivos. Aí fiz a conta, deu 296,8 para cima, certo? Então, essa aqui é a minha componente vertical da resultante. Componente vertical da resultante. Agora, vou somar as forças que estão orientadas segundo o eixo x. Né? Quem são? Tem o 176,8, tem o 400 e tem o 160. Só que elas estão em sentidos diferentes, né? O 176,8 está para a direita, o 400 e o 160 estão para a esquerda. Então, na minha convenção, eu vou usar o 176,8 como positivo, porque ele está para a direita, e o 400 e o 160 como negativo, porque eles estão para a esquerda. Certo? Então, vem aqui, ó, 176 menos 400 menos 160, me deu uma resposta de menos 383,2. O que quer dizer? O que é esse negativo? Esse negativo quer dizer que a minha força resultante está segundo a convenção de negativos que eu adotei. E a convenção de negativos que eu adotei era que forças para a esquerda eram negativas. Então, essa componente da minha resultante é para a esquerda. Ok, gente? Certo? Então, aqui, ó, esse sistema, ele me dá as componentes vertical e horizontal da resultante. Ele não me dá a resultante. Ele me dá as componentes verticais e horizontais dela. Aí tá. Sabendo, então, as componentes horizontais e verticais da minha resultante, eu descubro a minha resultante fazendo Pitágoras. Né? Porque aqui, ó, formou um triângulo retângulo, sendo que aqui é a componente vertical e aqui é a componente horizontal. Ah, mas a componente horizontal tá aqui. Sim, gente, mas você pode transladar ela para cá, é o mesmo valor. Aí, fazendo, então, Pitágoras, ó, eu sei que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados desse cateto aqui e desse cateto aqui. O cateto, que é o vertical, é a minha componente vertical da força, que é o 296,8. E o cateto horizontal aqui é o meu 383,2, que é a componente horizontal da força. Blá, blá, blá. Cheguei, então, que a minha resultante deu um valor de 484,7 newtons e ela está orientada mais ou menos segundo aqui esta direção e este sentido. Certo? Então, esse aqui, gente, essa aqui é a intensidade final da minha resultante. É o valor numérico, intensidade final da minha força resultante de todo esse sistema aqui. Certo? É o valor dela. Agora, eu preciso saber qual é a direção dela. Nós sabemos que ela já está, tipo, no segundo quadrante aqui, né?
A força final, isso aqui, o resultado vai ser uma força, tipo, aqui assim, ó. A final, certo? A resultante desse sistema. Ela vai estar aqui. Preciso saber a orientação dela segundo algum eixo. Então, eu escolhi orientar segundo o eixo horizontal nesse sentido aqui, ó. Ah, poderia adotar o sentido ao contrário, que é o sentido convencional? Poderia. Mas aqui ele já me dá, ó. Eu adotei esse θ com relação ao ângulo horizontal, meio que no segundo quadrante, certo? É o segundo quadrante com relação ao horizontal. Como que eu faço para descobrir? Lembram que a tangente é coca? Né? Então, eu vou fazer. Tangente do ângulo alfa é coca, que é a mesma coisa que a componente y, né? A componente y da minha força resultante sobre a componente x da minha força resultante. Fazendo as contas aqui, vou fazer essa divisão e vou jogar o arco tangente, né? Para descobrir quem é o ângulo. Vai ficar o arco tangente de 0,77 e deu 37,8 graus. Então, esse θ aqui é de 37,8 graus. Certo? Então, a minha resultante é de 484,7 newtons, orientada segundo um θ de 37,8 graus, com o eixo horizontal no segundo quadrante. Beleza? Ok? Gente, então, vou fazer aqui, ó, rapidinho, o método gráfico, né, resolução gráfica, só para ver se está batendo os valores. Porque aqui a gente tem a resolução algébrica. Vamos ver a resolução gráfica. Então, fiz aqui a tal da regra do polígono. Lembra que eu tinha mostrado para vocês que a regra do polígono é a mesma regra lá do triângulo, só que a gente usa quando a gente tem mais de duas forças. Então, fiz o meu sistema aqui de eixos, x e y. Comecei aqui, ó, desse ponto que é a origem. Coloquei a força F1, que é a azulzinha de 400 na escala. Beleza, ela saiu daqui e veio para a esquerda, veio para cá. Próxima força, eu coloquei a F2 aqui, essa cor de rosinha, de 250 a uma angulação de 45 com a vertical, ou com a horizontal, né? Tanto faz. Aí peguei o transferidor, coloquei ela aqui na escala, 250. Beleza. A próxima força é essa força aqui, F3, que está orientada segundo um ângulo de 36,9 com a horizontal aqui, e ela tem intensidade 200. Então, ó, tracei uma horizontal bem naquele ponto ali onde eu preciso iniciar o meu vetor, medi o 36,9 com o transferidor e coloquei ela aqui em escala até esse ponto. Beleza. Tendo essas três forças, eu vou ligar este ponto final ao ponto inicial e ter a minha resultante aqui, ó. Lembrando que a resultante, a origem dela é junto com a origem do primeiro vetor e a ponta dela é junto com a ponta do último vetor. Então, tudo isso aqui, ó, vai ser a minha resultante. Se eu medir com a régua, deu 4,8 centímetros, mais ou menos aqui. Jogando para a escala, 480 newtons. Vejo que ele mais ou menos bate com o 484,7. Claro, eu não fiz, gente, com uma precisão absurda, então ele dá mais ou menos. E medindo aqui o θ, né, para eu saber se bate mais ou menos, esse θ deu mais ou menos 39 graus aqui no transferidor. E na resolução algébrica deu 37,8, tipo, quase 38. Então tá de boa. Então tá tudo certo. Ok, gente? Então, vou deixar ali, tá? Junto com essa aula está a lista de exercícios, com acho que 6 exercícios, que eu selecionei, são exercícios dos livros de referência, lá, para vocês tentarem resolver. Se encontrarem dificuldades, me chamem, tá? Mas possivelmente na aula de revisão a gente selecione algum exercício, dependendo, se vocês vierem me procurar e falarem, tipo, eu percebo aqui, muita gente está tendo dificuldade no exercício X, é esse exercício X que a gente resolve na aula de revisão, tá? Porque se vocês conseguirem resolver com base em tudo isso aqui que eu mostrei hoje para vocês, na aula e nos exercícios, se vocês conseguirem resolver os exercícios da lista, tá dominado. Beleza? Então, fiquem bem, se cuidem e até mais.